Acho que dá para melhorar, né, gente? Bom dia, bom dia. Hoje é dia 27 de maio de 2026, 7h30 da manhã. E eu tô mais uma vez aqui no meu quintal, que hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, força de expressão, né? Mas após alguns dias de chuva consecutivos, volto aqui e vou gravar mais um videozinho. Mas como não poderia deixar de ser, olha só esse litoral aqui. Aqui nós temos a outra parte onde tem João Pessoa do outro lado. E como sempre, aquele meu amigo aqui, ó, brilhando, brilhando, brilhando e acrescentando essa iluminação linda ao nosso dia aqui. Mas hoje eu vou falar de alguma coisinha muito diferente. Pois bem, quando vemos assim um sol brilhando, a gente nem se liga às condições que algumas vezes nós somos submetidos, como por exemplo a chuva. A chuva parece uma coisa banal, mas quando está chovendo, outro dia eu tive que ir a pé, andar 1000 metros a pé na estrada, aqui na estrada é força de expressão, mas é numa avenida que tem. Rapaz, que coisa horrível que é! Você não sabe como se comportar. É poça d'água, calçadas todas desniveladas, dificílimo de andar. Fico imaginando um cadeirante ou alguém que precise empurrar alguém numa cadeira de rodas. É a pior coisa do mundo que tem. Não sei como que o povo fala de pavimentação e tudo mais, só que as calçadas são dificílimas de se andar. Mas por falar em calçada, lembro de outra coisa: as portas automáticas que existem nos edifícios agora. Sim, e essas portas automáticas, elas têm uma fechadura muitas vezes magnéticas. E vamos ver o que acontece. Em uma dessas portas automáticas, eu olhei, para mim era mais uma que tinha, né? Mas não, quando eu fui passar por ela, bati meu braço e olha só, fez um ferimento. E todos nós sabemos que não é bom, né, um ferimento. E todos nós sabemos também que os aparelhos têm que ser projetados para causar o mínimo de transtorno aos usuários. No caso aí, quem passa pela porta. E já pensou se todo mundo que passar por ali deixar um pedacinho do couro também? Vai ser um problemão, né? Mas, então, o que eu fiz? Voltando ao caso aqui, o que foi feito quando eu me acidentei na fechadura? Aí fui ver realmente o que causou o acidente. A fixação dessa fechadura, ela parece ser uma coisa standard e já tem um buraco no vidro lá. E esse buraco no vidro é encaixado uma parte de um lado e do outro também. Esse outro lado tem essa peça que me acidentou. Ou seja, ela é regulável, que você não tem como projetar o batente do outro lado. É mais fácil você ajustar ali o suporte da fechadura. Então contatei o fabricante, narrei o que aconteceu. Ele me pediu a foto da fechadura e do meu braço também. Aí mostrei, eles foram atenciosos e me responderam: olha, seu Mário, o que acontece é o seguinte, essa fechadura, ela foi projetada, mas no nosso manual de instrução, a orientação que nós damos é para que ela seja instalada na parte superior da porta. Aí eu fui constatar, fui lá ver o manual. Se o cara fala que deu orientação para o técnico, por que o técnico não fez dessa forma? Bom, só posso concluir algumas coisas. Por exemplo, o buraco na porta de vidro já estava aberto e aí foi aproveitado? Sim, pode ser. A colocação dessa fechadura nessa posição oferece mais resistência na porta de vidro ou qualquer outra porta que você venha instalar? Sim, realmente isso acontece. Na parte superior, se eu instalar essa fechadura na parte superior, eu não tenho acidentes com ninguém. Porém, fica uma coisa
parece que mais frágil. Se você empurrar a porta, parece-me que desloca no chão um pouco mais. Então já é um ponto de alavanca para se alguém quiser forçar a porta, ou quebrando de vidro, ou se for de outro material, uma madeira, pode, se for muito fininha, ela pode romper, ou ainda se for umas de alumínio que tem aí, que até se o lobo mau, o filhotinho do lobo mau passar nessas de alumínio, ela já abre sozinha, né? Porque ela entorta também. Então são coisas a pensar. Mas aí vamos pensar mais um pouco. Mas será que todo mundo não leu o manual? Pode ter lido, sim. Só que como que eu vou instalar esse negócio? Se eu tiver que instalar conforme o manual, eu preciso exigir mais da pessoa que quer fazer a compra desse item, e preciso também transportar uma escada para poder fazer a fixação lá em cima. Será que quem faz a instalação possui um veículo só para instalar essa fechadura? Ou só para dar esse tipo de manutenção? Ou ele tem constantemente essa escada já posta no carro, assim como se vê muitas vezes o pessoal que faz manutenção? Depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão se deparar com essas fechaduras e vão lembrar do que eu estou falando. Muitas delas, assim como a que eu me acidentei, ela tem 90 graus nesse suporte. E esses 90 graus nas extremidades do suporte, do batente da porta, né, da fechadura, ele é muito acentuado e facinho de alguém se cortar ali, como aconteceu comigo. Aí dei a sugestão, seu Mário, vamos ver, não sei o que, mas é uma sugestão tão fácil, é uma coisa tão fácil. Tá certo que você vai ter que fazer toda uma alteração ou pôr mais uma etapa de fabricação nesse batente de alumínio, que é a parte que vai fazer a regulagem da altura da porta com o batente. E é uma etapa a mais, vai custar, mas puxa vida, quantas pessoas você vai deixar de acidentar? A resposta que eu tive foi uma resposta educada. Sim, seu Mário, nós vamos ver, tal, a sua sugestão é interessante. E ficou o dito pelo Benedito. Bom, e aí, fica por isso mesmo? No meu caso, ficou, né? E eu continuo passando pela porta lá. Aí, uma semana mais ou menos depois que eu tive essa resposta, viajei para São Paulo. Por um acaso, nós íamos fazer uma viagem até Araxá e tomamos um avião, descemos na casa do meu cunhado. Chego lá, a primeira coisa que eu vejo na porta do edifício dele é uma fechadura semelhante a essa, mas muito igual. O fornecedor é o mesmo, só que alguém já tinha feito a alteração que eu tinha sugerido, não arredondando os cantos, mas sim colocando aqui, sobrepondo esse acabamento, que é o que dá a proteção a todas as pessoas que passam por ali. E olha, ficou muito bom. Também evita que alguém tenha contato com a parte que é parafusada, né? Então dificultando um pouquinho mais o rompimento. E vejam só, aí todos os portões lá possuem esse tipo de acabamento e consequentemente não há acidente com esse tipo, por esse motivo, né? Porque protegeu aquele suporte que tinha 90 graus e fizeram estilo uma cantoneira ali, arredondada mesmo, vejam só, ela é bem arredondada, bem elaborada. É um perfil de alumínio, no caso aqui acho que são dois perfis de alumínio, uma reta e outra meia curva. E nessas e outras eu falei, que bom, né? Então a coisa funciona, e pude ver, ficou legal, deu acabamento. Aqui no caso dele é anodizado de branco e pode ser feito de qualquer cor. A anodização você põe de qualquer cor, deixa ela natural, que talvez não fique tão bonito. Esse branquinho ficou legal. E no outro dia tive que sair por um outro portão do prédio também. E olha só, é uma coisa que somente quem se acidenta ou sofre qualquer coisinha nessa fechadura é que pode analisar aqui. Olha só, de tanto o pessoal passar, deve tomar como ponto de apoio. Olha essa outra fechadura no mesmo prédio, que tem a parte de, aqui é a parte de serviços, né?
então é usado com mais frequência. E vocês veem aqui, ó, que até saiu a anodização em função de tanta gente que passa e acaba esbarrando na área. Então, constatado, essa área aí que necessita de uma proteção, ela é vital, porque do estado que está essa fechadura desse prédio, deve ter outros que apresentem a mesma situação. E fica por aí, né? Agora, eu viajei, sei lá, 2.000 quilômetros, encontrei a solução, e o engraçado é que eu fui à internet buscar. Existe realmente esse acessório à venda. Então, o fabricante seria mais um apelo de marketing para ele ou oferecer no site dele, ou ele já pôr como parte integrante do kit, que todas essas fechaduras que são instaladas, aí pode ser na parte inferior, na parte superior, não terá problema e não causará nenhum acidente às pessoas, os usuários da área onde essa fechadura foi instalada. Não é o tubarão, não. É essa fechadura magnética aqui que dá medo na gente. Olha os cantos vivos que ela tem. Acho que dá para melhorar, né, gente? Não é interessante? Então, tá aí, né? Agora, eu sugeri instalar isso aí no prédio que eu me acidentei. Muito obrigado! E aí, o que acontece? Depois do vídeo prontinho, tudo editado, aí eu fui entrar na página do fabricante da fechadura e constatei o seguinte: existem dois tipos de fechadura. Esse que eu reclamei, que acaba machucando um pouquinho quem passa, ele realmente foi feito para ser instalado na parte superior das portas. E existe um outro para esse tipo de colocação, que é no meio da porta, com um fluxo maior de pessoas passando e podendo ter contato, que é o modelo que já vem com a capa. Então o que aconteceu foi que compraram a fechadura errada para aplicação. Então fica aí a minha colocação de que o fornecedor possui os dois modelos, um que fica para a parte superior da porta e tem outro que fica para ser instalado ao meio da porta. E realmente, quando você for comprar, veja qual é o melhor e o trânsito que o seu pessoal vai ter, né? Eu prefiro esse do meio da porta, ele oferece mais resistência, tudo mais, e tem que ter a proteção. São modelos diferentes, fatalmente tem custo diferente. Ok, muito obrigado mais uma vez, abraço, tchau, tchau.